Qual que é o tema? Três grandes ilusões. Então diz o texto aqui, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Eu vou te convidar a me ajudar na leitura. Eu vou ler de novo o versículo 12, e aí você lê o versículo seguinte bem forte. Amém? Vamos lá. Então diz o versículo 12. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Juntos? Pais, escreva a vocês, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Bem forte? Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Você crê nessa palavra? Então vamos orar mais uma vez. Pai, enquanto nós meditamos na Tua palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo conduza, oriente, ó Pai amado, de tal forma que cada um de nós seja tocado, instruído, curado, fortalecido, salvo pela Tua palavra. A Tua palavra é verdade, a verdade que liberta. A Tua palavra é a espada afiada, capaz de penetrar no mais profundo do ser humano. Eu oro, nós oramos gratos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar mais uma vez? Então, amados, o tema é três grandes ilusões. O apóstolo João aqui está escrevendo à igreja de forma poderosa, e ele traz aqui três expressões se referindo à nossa caminhada cristã. Ele diz filhinhos, ele diz pais, e ele diz jovens. Filhinhos, pais e jovens. E ele diz aqui, ou melhor, ele escreve, dizendo: filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados. Lá na frente ele vai dizer novamente: escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Eu creio que ele estava, entre outras coisas, se referindo a três fases da nossa caminhada cristã. O filhinho é aquele que acabou de nascer. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós nascemos de novo, somos nova criatura, amém? Uma nova caminhada é apresentada, e tudo é novo, precisamos aprender novamente, aprender coisas novas. E ele diz: os seus pecados são perdoados, e é justamente isso. Quando nós conhecemos a Cristo, a primeira coisa, e a mais importante, é justamente isso: nossos pecados são perdoados. Acabamos de nascer. Aliás, só nascemos porque nossos pecados foram perdoados, porque nos arrependemos dos pecados, e Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E na segunda situação ele diz: filhinhos, vocês conhecem, ou seja, antes desse novo nascimento, ninguém conhece a Deus, porque só podemos conhecê-lo através do Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ninguém conhece o Pai a não ser através de Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo. Então o filhinho, esse que acabou de nascer, esse que está no início da caminhada, ele tem por característica o fato de saber que seus pecados estão perdoados, e agora ele conhece o Pai, ele tem um Pai, mediante Cristo Jesus, amém? Mas ele fala também dos jovens e dos pais. Os jovens representando o momento da nossa caminhada em que nós entendemos o propósito, nós corremos a carreira sem olhar para trás. E
E os pais falam da maturidade. É interessante porque nas duas vezes que ele se refere aos pais, ele repete a expressão. Ele diz assim, ó: pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Depois de novo ele diz no versículo 14: escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Para o cristão maduro, que ele entende o chamado e o propósito do Senhor, ele entende que o Senhor não é apenas alguém que vai livrá-lo do inferno, não é apenas alguém que vai resolver seus problemas. Ele entende que ele anda, ele caminha, ele serve ao Criador de tudo que existe nos céus e na terra, aquele que tem todo o domínio, aquele que é soberano. Isso traz o quê? Permanência, estabilidade. É interessante porque nas duas vezes que ele escreve as mesmas coisas para os pais. Por quê? Porque o cristão maduro, ele é estável, ele permanece. Como Jesus diz várias vezes: se vocês me amam, vocês precisam permanecer nos meus mandamentos, permanecer no caminho. Permanecer é o mais difícil. Já falamos isso aqui várias vezes. A conquista não é tão difícil quanto manter a conquista, permanecer na conquista. Você, meu irmão, nós precisamos ter uma caminhada madura com Cristo Jesus, de tal forma que tenhamos plena consciência de quem Ele é, que Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso que Ele usa essa expressão: conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Amém? Mas aos jovens ele escreve: porque vocês têm vencido o maligno. O jovem é aquele cristão que ele já passou da primeira fase e agora ele não tem mais medo do inimigo, ele avança contra o inimigo. Amém? Ele avança, ele está caminhando, ele está conquistando para o Senhor. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Não que os filhinhos não venceram, mas sem entender muito bem o que estava acontecendo, porque ao ser perdoado o inimigo foi vencido. Não que os pais não venceram, os pais permanecem vencendo porque eles conhecem aquele que criou tudo, que existe antes da criação de tudo. Mas o jovem, ele tem a plena consciência. O jovem, nessa analogia aqui, o cristão que está atuante, vibrante, cheio da energia. Isso não tem a ver com idade, tá, amados? Isso não tem a ver com idade. Hoje eu comecei mais um curso do Currículo Hombridade, mais um grupo. E estamos com um grupo bem interessante. Nós temos ali homens de 16 a 74 anos. Glória a Deus. Ser jovem nessa caminhada não tem a ver com idade. Há cristãos com 20 anos que estão acomodados, não têm vencido o maligno, não têm avançado, não têm entendido o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? Você que já passou dessa primeira etapa de conhecer a Deus e entender que você é filho de Deus, você já está agora caminhando, já está pegando em armas, já está manuseando a Bíblia, já está citando a palavra, já está orando, jejuando, discipulando. Você está vencendo o maligno. Quantos creem aqui que está nessa fase? Diga amém. Glória a Deus. Tanto é que ele escreve depois, no versículo 14: escreva vocês jovens porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. O jovem é aquele então, cristão, que ele ajuda os filhinhos, aqueles que acabaram de nascer, aqueles que estão entendendo ainda os propósitos, o chamado do Senhor. Enquanto os pais estão multiplicando, ensinando, eles estão de forma permanente frutificando, estáveis. Eles sabem a quem tem servido. Não é um Deus circunstancial,
não é uma religião circunstancial, não é uma vida espiritual circunstancial, depende, vive de altos e baixos, conforme o contexto econômico, político, religioso, conforme o contexto da igreja local. Não, ele sabe que já venceu o maligno, e ele sabe que vive, conhece aquele que vive desde antes da criação do mundo. Mas isso nem é a mensagem dessa noite. Eu só estou explicando para vocês, para você entender o contexto do porquê João continua agora. E aí sim, eu quero falar dessas 3 grandes ilusões que está a partir do versículo 15. Diz aqui: não amem o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, sim? Sim ou não? Pera aí, mas vamos ver. Deus amou o mundo, agora está falando para a gente não amar o mundo. Ué, bem que falaram que quem lê a Bíblia fica doido, né, Ederson? Não é verdade? Ué, como assim? João está escrevendo: não amem o mundo. E é tão interessante que o verbo amar aqui é o mesmo utilizado lá em João 3,16, é o mesmo, agapau, do amor ágape. Mas há uma ordem aqui para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Precisamos entender que Deus é santo, amém, amados? Deus é santo. Você sabe o que significa santo? Separado, alguém disse aí, consagrado. A palavra santo significa algo separado, consagrado, puro, não contaminado pelo mundo. Deus, ao amar o mundo, entenda isso, Deus não se contaminou com o mundo, porque Deus está acima do mundo. Deus criou todas as coisas. Deus não pode ser tentado por ninguém, diz a palavra do Senhor. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Ele não correu nenhum risco de se contaminar, de se envolver de forma errada com o mundo. Mas eu, você, se nós amarmos o mundo e o que há nele, ao invés de amarmos a Deus, nós seremos iludidos. Diga-se comigo: iludido. Seremos iludidos com as coisas que o mundo oferece. Quem ama o mundo, diz aqui, olha que interessante: se vocês amam o mundo, se eu amo o mundo, eu não amo a Deus. Você percebe que não é possível, pela palavra do Senhor, amar os dois ao mesmo tempo? Porque se eu amo o mundo, eu não amo a Deus. A Bíblia não está dizendo: olha, se você amar o mundo, você corre o risco, se você não se cuidar, de não amar a Deus. Não está falando isso. Está sendo taxativo, claro, objetivo. Quem ama o mundo não ama a Deus o Pai. Porque eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento. Então, tanto o filhinho, você que acabou de entregar sua vida ao Senhor Jesus, tanto o filhinho quanto o jovem, você que está vencendo o maligno, está numa caminhada, está conquistando para o Senhor, está discipulando, quanto os pais, aqueles que estão maduros, estão fortalecidos, auxiliando a igreja, sustentando a igreja em oração, em lutas, em batalhas, todos nós precisamos entender que não podemos, não é um conselho, há um imperativo aqui. Foi utilizado um verbo no imperativo aqui: não amem o mundo. É uma ordem, não é uma sugestão. Deus não tem sugestões para nós. Deus tem mandamentos, ordens. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Mas ele desenvolve o raciocínio explicando: olha, nada que é deste mundo vem do Pai. Mais uma vez nós vemos a ideia exclusiva do Evangelho. Porque ele não diz assim: olha, as coisas más do mundo não vêm do Pai. Ele não diz: olha, a maior parte das coisas do mundo não vem do Pai. Ele é taxativo ao dizer: nada, olha aqui,
Nada que é deste mundo vem do Pai. Deus criou o mundo, porém o mundo foi entregue de bandeja a Satanás, quando o homem e a mulher pecaram. Porque Deus criou o homem e a mulher e deu autoridade a ambos para dominarem e exercerem a autoridade. Mas ambos pecaram, entregaram de bandeja o mundo nas mãos de Satanás. Tanto é verdade que quando Jesus foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, também em Lucas capítulo 4, Satanás mostrou todos os reinos do mundo para o Senhor Jesus e falou: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos eles. E ele não mentiu, tanto não mentiu que Jesus não o desmentiu, mas Jesus disse: está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então o que está neste mundo hoje, por isso que Deus virá para restaurar o mundo, e antes disso vai nos tirar daqui, nada vem do Pai, porque é um sistema, há um trabalhar em todos os segmentos possíveis, há um espírito maligno atuando em tudo. Por isso que o mundo ele piora, ele não melhora. Dentro de uma lógica humana, o mundo ele deveria melhorar, porque cada vez mais temos assistência social, educação, ciência, isso no globo. Logicamente existem bolsões de misérias no mundo, mas nós sabemos, qualquer um que tem um mínimo noção de geopolítica sabe que o mundo nessas áreas tem melhorado. Mas perceba que nada disso melhora o ser humano. Nada disso melhora a humanidade. A humanidade está indo de mal a pior. Apesar de todo o conhecimento e tecnologia que nós temos à nossa disposição. Por quê? Porque a Bíblia diz que nada que é deste mundo vem do Pai. Aí ele traz 3 situações. Ele diz: os maus desejos da natureza humana. Ele diz: a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. 3 situações, 3 grandes ilusões. Primeiro delas, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Dependendo da versão da Bíblia que você está utilizando, nós estamos utilizando a Nova Tradução na linguagem de hoje, mas as versões mais conhecidas vão dizer, por exemplo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E sobre esses 3 aspectos eu quero compartilhar contigo nessa noite. Tanto a vontade, a primeira situação aqui, tanto essa vontade, os desejos da natureza humana, como a vontade de ter o que agrada os olhos, que é traduzido em outras versões como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é a tradução de um termo grego, epitimia, que significa simplesmente um desejo. É tão interessante porque esse desejo em si só ele não é maligno, porque essa mesma palavra é utilizada, por exemplo, pelo Senhor Jesus, quando ele diz lá em Lucas 22, ele diz assim, ó: eu desejei tomar essa ceia com vocês, desejei muito cear com vocês. É a mesma palavra, epitimia. Ou lá em Hebreus capítulo 6, quando diz acerca do desejo, do crescimento e da maturidade dos irmãos da igreja. Deus ele nos deu o desejo. A questão é que quando nós estamos em Cristo Jesus, os nossos desejos precisam ser correspondentes à natureza que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus disse: eu faço a vontade do Pai. Você aprendeu uma oração lá em Mateus 6 que diz que venha a nós o seu reino, seja feita a tua. Essa não é uma oração simplesmente para ser feito na hora de dormir ou antes de jogar futebol. São princípios fundamentais da fé cristã. Entender que existe uma vontade do Pai.
E não apenas existe uma vontade, mas que nós precisamos pedi-la de uma forma ativa. Não é daquela forma passiva, é vontade de Deus, né? Fazer o quê? Não, eu preciso buscar a vontade de Deus, porque senão, naturalmente eu buscarei a vontade da carne. Ou busca a epitimia de Deus, ou a epitimia da carne, ou dos olhos. E é tão interessante porque João ele resume a tragédia humana nesses três aspectos: o que a natureza humana deseja, o que os olhos desejam e a soberba da vida, ou a jactância, ou orgulho, conforme a tradução. Gálatas capítulo 5 vai falar sobre a natureza da carne, os frutos da carne, as obras da carne. Se você puder abrir comigo aí, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 fala tanto do fruto do Espírito e faz um contraponto com a natureza da carne, as obras da carne. A partir do versículo 16, começa a falar sobre isso. Eu quero focar aqui no 19. Diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Dependendo da versão da tua Bíblia, as obras da carne são, aqui ele chama de coisas que a natureza humana produz, e são bem conhecidas. Ele diz aqui imoralidade sexual. E é fácil definir o que é imoralidade sexual. Você define imoralidade sexual por exclusão. Todo tipo de sexo fora do casamento, entre um homem e uma mulher, a Bíblia chama de imoralidade sexual. Ponto. Por exclusão é isso. Não precisamos de nenhum tratado teológico, sociológico sobre isso. Basta entender o parâmetro e o padrão de Deus, que é alto. Relação sexual fora do casamento, a Bíblia chama de porneia no grego, imoralidade sexual. Ok? Pois bem, produz o que ainda? Impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Ou seja, essa lista aqui, ela não é taxativa, ela não fecha a questão, ela traz exemplos e outras coisas semelhantes a essa. Ninguém escapa dessa lista. São coisas que a nossa natureza humana produz, em maior ou menor grau. E isto, a Bíblia diz, lá em 1 João, com outras expressões, chama de desejo, vontade da natureza humana, ou concupiscência da carne. E isso gera um afastamento de Deus, porque quem ama o mundo, ama essas coisas, ou quem ama essas coisas, ama o mundo. E quem ama o mundo, não ama o Pai. E se não ama o Pai, o que resta? A religião cristã autêntica, ela não é simplesmente mais uma religião. Ela é um relacionamento com Deus vivo. Relacionamento esse que foi iniciado pelo próprio Deus quando Ele enviou o seu Filho, quando Ele veio até nós. Então, homens e mulheres, entenda que a natureza humana está aí dentro de você, lutando, se esforçando, e quem sabe, acredito que em boa parte de nós vencendo, em uma área ou em outra. E isso demonstra que você ainda ama o mundo, e não ama o Pai. Isso é muito sério, porque a Bíblia, como eu disse, ela é muito clara, direta e objetiva. E diferente do que nós aprendemos e vemos hoje em dia, infelizmente, Deus não tem medo de ferir ninguém ao falar a verdade, porque a Bíblia diz que o sábio, ao ser corrigido,
ele ama, ele agradece, ele se torna amigo de quem o corrige. Mas o tolo, a Bíblia diz, não corrija o tolo, porque você vai arrumar para a tua cabeça, que o tolo ele vai ficar irado, revoltado, vai se tornar o seu inimigo. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Quem aqui acredita que é amado por Deus? Levante as mãos. Amém? Só que o amor bíblico diz assim: Deus corrige a quem ama. A Bíblia diz isso. Ainda usa a analogia do pai e os filhos, dizendo: olha, o pai que ama o filho o corrige. Mas o mundo que nós vivemos hoje diz: não, o verdadeiro amor ele tolera. O verdadeiro amor ele ignora as falhas, os erros. Cada um é feliz fazendo o que bem entender. Não precisa entender muito de nada para saber se cada um fizer o que quer, o mundo vai se tornar, como está se tornando, insuportável. Basta que em uma casa onde haja 5, 6 pessoas, cada um começa a fazer o que quer, do jeito que quer. Tem como viver nessa casa? Difícil, né? A natureza humana, a natureza da carne. Mas ele fala também da concupiscência dos olhos, o desejo de ter tudo que os olhos veem. E nós somos assim. Nós desejamos tudo que nós vemos. Nós vamos numa loja, nós vamos num comercial, nós vemos alguém passando na rua com algo, vemos uma tecnologia nova, a gente não conhecia aquilo, agora que viu, quer. Esse desejo de ter tudo que o olho vê, isso primeiro que é insaciável. Eu não estou nem entrando na área da sexualidade, porque isso já está lá na natureza humana, estou falando em outras áreas mesmo. Nós vemos e nós queremos. Se nós não tivéssemos visto, nós não iríamos querer. Por isso que os comerciais são tão bem trabalhados, e por isso que existem propagandas em todos os segmentos. Se você estiver mexendo no teu celular, no meu, por exemplo, se eu estou mexendo nos arquivos dele, lá nos documentos, nas pastas de documento, aparece comercial. Eu nem estou acessando nada na internet, estou olhando os arquivos do meu celular, aparece comercial. Porque eu vejo, olha que boné legal, olha que tênis legal, nossa, esse coturno aqui por Legendários vai ser top. Se eu não tivesse visto, eu ia usar o coturno que eu já tenho, mas eu vi um coturno, eu quero aquele coturno agora. Isso vai me envolvendo, e me enrolando, e me enlaçando sem que eu perceba. Eu vou deixando de amar a Deus, aí amando o mundo. Se você acha que isso é exagero, eu volto naquele exemplo que eu sempre trago aqui, de comercial de TV. 30 segundos. Pegar, estamos nas finais aí da Champions América Latina, né, pastor Márcio? Da Libertadores. Estamos nas finais da Libertadores. Quando você acha que vale, ali quando dá um intervalo, uma propaganda ali no meio do intervalo do jogo, ou quando aparece ali, o narrador está falando, ele para de narrar, aparece alguma coisinha ali na TV. Quanto você acha, quantos milhões você acha que vale? Estou falando de milhões, tá, gente? E por que você acha que vale milhões? Por que você acha que uma empresa que vive de lucro, de vender, ela paga isso? Para que eu veja, para que você veja, por alguns segundos. Agora, se eles pagam tudo isso para que eu veja, para que você veja, você acha que eles estão rasgando dinheiro? Estão queimando dinheiro? Estão jogando fora dinheiro? Eles sabem ganhar dinheiro. Eu não sei ganhar dinheiro. Eles sabem ganhar dinheiro. O que os nossos olhos veem
nós desejamos. Tanto é verdade, olha que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, se você puder abrir, Mateus capítulo 6. Aqui ele está no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 ele começa o Sermão do Monte, vai todo o capítulo 5, capítulo 6, adentra o capítulo 7, e traz aqui verdades fantásticas, profundas, que confrontam, que nos confrontam. E sobre os olhos, ele diz no versículo 22, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Em outro trecho aqui, logo depois ele vai dizer, vocês são o sal e luz do mundo. Agora, se eu permito que os meus olhos, que são esse canal de luz, sejam contaminados, as trevas em mim serão muito fortes, vão me dominar. Precisamos entender onde está a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa expectativa. Estamos em um ano eleitoral, por exemplo, um ano muito importante para a nossa nação, a cada 4 anos. Nossa democracia, dentro do sistema que existe, é forte, porque nós tivemos eleições em 2010, depois tivemos em 14, depois em 18, 22, se Deus permitir teremos em 26, nós sabemos até a data das eleições, coisa que não acontece em outros países, por exemplo, que toda vez que se fala em eleições, muda a Constituição, muda a lei, enfim, mas teremos eleições, se Deus permitir. Mas a questão que nós precisamos orar pelas eleições, mas o problema é que há muitas pessoas colocando a expectativa nelas, em vez de colocar a expectativa em Deus, esquecendo o que João escreveu aos pais: pais, escreva a vocês porque vocês conhecem aquele que existiu desde o início da criação, aquele que existiu antes do Brasil existir, e aquele que vai existir depois que o Brasil deixar de existir. Ele é soberano. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele tem o controle. Glória a Deus pela chuva. Você já agradeceu pela chuva hoje? Obrigado, Senhor, pela chuva. Glória a Deus. Deixa eu contar uma história para você aqui, um segredo, talvez você não saiba. Deus é quem envia a chuva, amém? Não é São Pedro. Você não acha isso na Bíblia em lugar nenhum, tá, amados? Que Pedro envia a chuva, você não acha na Bíblia. Pedro foi um grande homem de Deus, mas em nenhum lugar na Bíblia você vai achar dizendo que ele manda a chuva. Quem manda a chuva é Deus. Tanto é que Pedro viveu por volta, né, de ano 30, 40 depois de Cristo. Até então, quem que fazia chover? Não chovia na terra, né? Ah não, mas depois Deus delegou para Pedro, né? Deus cansou, né? Não, vou delegar para você, daqui para frente você toma conta. Então, glória a Deus que envia a chuva, amém? Aleluia. Mas continuando aqui, vamos falar um pouquinho dessa concupiscência, um pouco mais dos olhos. Abra comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Veja se você se identifica com esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz o texto: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto,
ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém? Amados, se Deus está agindo na minha vida, eu preciso pensar nas coisas do alto. Isso é natural, é uma consequência. Se eu não penso nas coisas do alto, eu amo o mundo, e quem ama o mundo não tem o amor do Pai, não ama o Pai. Há cristãos que, se você fala, por exemplo, da volta de Jesus, ela fica com medo, se é que crê que Jesus vai voltar. Aí tem uns que crê que Jesus vai voltar, mas fica com medo. Não há expectativa alguma no reino dos céus, nenhuma. Toda expectativa está nesse mundo. Não há expectativa alguma em relação às coisas do alto, dons do Espírito, oração, jejum, conhecimento da palavra, revelações. Não há nenhuma expectativa, nenhuma. Se colocar ali no início do ano, vai começar 2023, quais são os seus desejos para 2023, seus objetivos? Aí faz aquela lista, aí você procura qual deles tem alguma relação com as coisas do alto. Estou falando para cristãos, estou falando do mundão não. É emprego novo, é carro, é emagrecer, é isso, é aquilo. Ponham a sua mente, os seus pensamentos, os seus interesses nas coisas do alto, a Bíblia diz. Amém? Porque senão os meus olhos vão ficar voltados simplesmente para as coisas deste mundo, e elas seduzem, elas atraem, elas são agradáveis. Fique atento com o que você tem gastado o seu dinheiro, fique atento com o que você tem gastado o seu tempo, fique atento com o que você tem gastado os seus esforços. Uma falha da igreja brasileira, de uma forma geral, a igreja brasileira não acompanha a igreja perseguida na face da terra. A igreja perseguida, onde o evangelho não chega ou chega com muita dificuldade, não oferta para a igreja perseguida, não ora pela igreja perseguida, não se preocupa com os irmãos que estão sendo presos, mortos, ameaçados, na China, na Coreia, países asiáticos, na África, na Nigéria, que está uma perseguição muito violenta ultimamente, onde há guerras civis, a igreja na Ucrânia, por exemplo. Não há nenhum interesse, nenhum, pelos irmãos. Estamos preocupados com as coisas que nós vemos e desejamos, e não precisamos ir muito longe. Glória a Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres aqui, que têm declarado: ninguém fica para trás. Mas esse amém é para envergonhar. Deus tem levantado homens e mulheres que têm declarado: ninguém fica para trás. Aleluia! Porque, amados, uma das piores coisas que nós vemos no contexto religioso, e eu vejo isso todo santo dia, é pessoas que são apontadas, somente apontadas nas igrejas. Pessoas que hoje estão fora da igreja e não querem saber de igreja. Por quê? Só apontaram, só acusaram, só atacaram. A disciplina na igreja, ela deve existir, isso é bíblico, mas a disciplina correta é para correção, não é para expulsão simplesmente. É verdade? Paulo escreveu: olha, entrega isso aí para Satanás, para ver se salva a alma, porque, meu Deus do céu. Mas não precisamos sempre chegar nesse extremo. O fato é que nós não nos preocupamos, nós não estamos pensando nas coisas do alto. Ó, diz aqui: portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu. Amém? Glória a Deus. Terceira ilusão. Então nós falamos a primeira ilusão, as vontades da carne, da natureza humana. É uma ilusão.
E nós corremos atrás dessa ilusão a vida inteira. O desejo do que os olhos veem é a segunda ilusão, grande ilusão. E a terceira ilusão que eu quero te falar nessa noite é a soberba da vida, que aqui no texto de João ele diz de uma forma um pouco diferente. Vamos voltar lá 1 João capítulo 2. E o orgulho pelas coisas, versículo 16 finalzinho, e o orgulho pelas coisas da vida. Orgulho pelas coisas da vida, ou soberba da vida, ou jactância da vida, dependendo aí do contexto. E essa é uma palavra que, diferente da anterior, que é neutra, essa é uma palavra ruim. Ela é utilizada em contextos bem ruins, para demonstrar essa arrogância contra Deus, essa prepotência contra o Senhor, contra as coisas, a palavra do Senhor. Diz aqui o orgulho pelas coisas da vida. Essa palavrinha, ela denota, sabe aquela pessoa, o fanfarrão, que ele exagera? É verdade, está no dicionário isso aí, professor Márcio. Você ri, mas é verdade. É o fanfarrão, diz assim, ó, denota o fanfarrão que exagera o que possui, a fim de impressionar as pessoas. Você conhece pessoas assim? O meu é melhor? Conhece alguém assim, pastor Márcio? Muito fanfarrão. Pessoa, ela sempre exalta o que ela possui. Ela sempre exalta para diminuir o outro. Sempre exalta para se destacar. E mais do que isso, ela se exalta contra Deus. Tem uma frase do currículo Hombridade que eu gosto muito, que diz o seguinte: fala sobre incredulidade, sobre orgulho e sobre falsidade. Incredulidade, orgulho e falsidade. Diz que a incredulidade é a base do pecado. Então o pecado ele tem uma base, que é a incredulidade. O orgulho é a força do pecado. Quanto mais orgulho, mais forte o pecado. Por sua vez, a falsidade é o caráter do pecado. Então, a incredulidade é a base do pecado, o orgulho é a força do pecado, e a falsidade é o caráter do pecado. Então, perceba, falando do orgulho, da soberba da vida, é o que dá força ao pecado. Por isso que o pecado tem se alastrado no mundo, e cada vez mais as pessoas não têm mais vergonha do pecado. Porque falam assim, mas isso existiu desde sempre. É verdade. O que nós vemos mais agora é a falta de vergonha na cara, que as pessoas extrapolam, jogam na tua cara a podridão, o pecado, a nojeira, e acham bonito. Dos mais diversos tipos de pecado. Porque o orgulho dá força ao pecado. Porque o orgulho impede alguém de se arrepender. O orgulho nos impede de clamarmos misericórdia e perdão a Deus. O orgulho nos impede de reconhecer quem nós somos. Tanto é que as pessoas não chamam mais pecado de pecado, chamam de problema. Eu tenho um problema. Pastor, é o seguinte, estou com um problema aí no casamento, né? Andei saindo com uma mulher, e aí minha mulher descobriu. Problema? Não, meu, o problema é se você tem, uma duplicata para cair amanhã e não entrou dinheiro, isso é problema. O que você tem é pecado e falta de vergonha na cara. Isso se chama pecado, não é problema. E as pessoas têm chamado cada vez mais o pecado de problema. Um problema. Porque o problema você fica, quer ajudar a pessoa, então vou te ajudar a resolver teu problema. Não, pecado. Mas o orgulho dá força ao pecado. E a pessoa é orgulhosa, ela é endurecida, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita ser chamada a atenção, ela não aceita ser confrontada com a palavra de Deus. Esses dias minha amada estava assistindo um vídeo, aí ela falou assim, nossa, mas por que esse povo fica tão irado, quando fala das coisas assim, tão indignado? Ela pode fazer o que ela quiser, Eu falei, não, mas isso é porque a pessoa está sendo confrontada. A pessoa está sendo confrontada no erro, aí ela fica irada, fica indignada.
fala em matar, em enforcar, esfolar, porque está tocando na ferida, no orgulho. O orgulho é a força do pecado, a soberba da vida. Se alguém tem isso, não tem um amor a Deus, não ama a Deus, ama o mundo é orgulhoso, Satanás é orgulhoso, o sistema do mundo é orgulhoso. Perceba isso, entenda isso, amém? Glória a Deus. Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Estamos quase encerrando já. Romanos capítulo 1. O texto todo do capítulo 1 é muito longo, e a partir do versículo 18 ele fala da culpa da humanidade diante de Deus. Mas eu quero focar aqui no versículo 29, ou melhor, 28, que diz assim, falando do homem, dos seres humanos, homens e mulheres: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Versículo 29, estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Olha só, tem ódio de Deus. Você tem visto pessoas com ódio de Deus? Vai na internet e você acha muitas pessoas, pensadores, intelectuais, tem ódio de Deus. Vai falar de Deus, de Bíblia, chega a sair faísca do olho, que é retrógrado, patriarcal, medieval, antiquado, um monte de palavra bonita, vai destilar ódio contra Deus. Tem ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, que é a palavrinha aqui, é a mesma palavra no grego, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. É um resumo da desgraça humana. E no meio disso tudo tem o orgulho, a soberba da vida, o orgulho que é a força do pecado. Outro texto, vamos lá, se puder abrir comigo, lá em Timóteo, pode ir para frente aí na tua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, já no final da sua carreira, Paulo traz aqui algumas orientações muito sérias para Timóteo. E ele começa aqui no versículo 1, lembre disto, capítulo 3, versículo 1, lembre disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, olha a palavrinha aqui de novo, orgulhosos, e logo em seguida vem a parceria, orgulho, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, olha só, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe desta gente. Amém? Olha, amados, que coisa. Soberba da vida, o orgulho, e anda lado a lado com a vaidade. E vamos combinar? Nós somos um povo vaidoso. Sim ou não? Sim. As redes sociais mostram isso. Sempre uso o exemplo da foto para a rede social. Você conhece alguém que tira uma foto e posta? Você conhece alguém? A pessoa está aqui, eu vou tirar uma foto para postar, pá, e posta. Alguém faz isso?
Não, filho, ó, tira, olha. Tá, pera aí. Não ficou bom não. Não, pera. A luz está melhor. Aí depois que achou a foto que for boa, o que vai fazer? Filtro, editar, né? E faz aquele auê todo. E aí, posta. Resumindo tudo isso, nós vivemos uma geração extremamente vaidosa. Sem falar nos homens, né? Que tem uns homens que misericórdia. Tem que ser vaidoso, amado. Se arrumar, ser cheiroso, a barba, tá, mas né, tudo tem seu. Eu não sei se eu vou falar. Eu falo ou não falo, pastor Márcio? Vou falar então. Já viu aquele cara que tira foto na frente do espelho do banheiro? Acho que dá para orar já para ir embora, né? E tem irmão da igreja com essa foto no perfil, tá? Então já paga. Misericórdia. Amados. E se eu estou errado, por que os outros estão rindo? Porque, amado, só você que não percebeu ainda. E acha que está abafando. É bom ter foto no perfil. É lógico que você não vai pôr qualquer foto. Mas, amados, cuidado. Cuidado, misericórdia. Vaidade anda junto com orgulho. Tudo tem o seu contexto, o seu momento. Mas voltando aqui no texto da palavra, a soberba da vida, lá em 1 João, essa arrogância, ela faz parte do amor ao mundo. Ela não nos permite nos arrepender do pecado. A pessoa sabe que está errada, ela entende, está aqui no cérebro dela, ela entendeu, ela sabe disso, mas ela não consegue se arrepender, confessar, porque ela é orgulhosa. O orgulho é a força do pecado. Então, para encerrar aqui, vamos ler novamente, versículo 15 de 1 João capítulo 12, olha só. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Então nós já entendemos essa dinâmica. Deus amou o mundo, mas Deus não se contamina com o mundo. Eu preciso amar a Deus, porque se eu amo a Deus, eu tenho o amor de Deus em mim e eu amarei as pessoas. Tá? A dinâmica é simples. Se eu amo a Deus, o amor de Deus está em mim e eu amarei as pessoas. A dinâmica é muito simples. Agora, se eu inverter e amar o mundo primeiro, meu amor não chegará a Deus, porque o mundo é insaciável. Não, versículo 16 diz: nada que é deste mundo vem do Pai. Entenda isso. A Bíblia não vem desse mundo. Tanto não vem deste mundo que as pessoas abominam a Bíblia. Na melhor das hipóteses, respeitam a Bíblia e deixam ela em casa. Eu estou falando de cristãos, não estou falando nem do povo de fora. Quantos de nós leem a Bíblia diariamente? Quantos de nós procuram consultar a palavra de Deus, buscar a direção de Deus lendo a Bíblia? É lendo a Bíblia, é abrir a Bíblia mesmo e pegar, vou ler aqui, Romanos capítulo 6, eu vou ler, vou entender isso aqui, vou orar com isso aqui. Quantos de nós, amados? A nossa natureza humana não deixa. A nossa natureza humana fala que a gente não tem tempo, fala que é difícil, fala que não dá, que dá sono, que eu estou cansado, porque a Bíblia não é desse mundo. Por isso que nós temos dificuldade de ler a Bíblia, porque qualquer outra coisa nos chama o interesse, menos a Bíblia. Qualquer outra coisa. Não estou falando nem de leitura, mas eu não tenho um hábito de ler. Mesmo quem tem um hábito de ler, lê qualquer outra coisa, mas não lê a Bíblia. A nossa natureza se debate, ela vai contra, ela não quer, ela não aceita ler a Bíblia, porque ela não é desse mundo. Cuidado, leia, valorize a palavra do Senhor. Diz aqui: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Eu quero encerrar com o versículo 17, que diz: o mundo ele passa, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam.
Amado, desde que o mundo é mundo, há coisas para serem cobiçadas no mundo e sempre haverá. Paulo está escrevendo aqui, no caso João, né, está escrevendo. Nós às vezes temos a ideia errada de que aquele povo de 2000 anos atrás, 1500 anos atrás, era um povo ignorante, um povo obtuso, um povo decadente. A gente tem essa ideia que não condiz com a realidade. Você se aprofunda na história romana, na história grega, na história dos povos da Mesopotâmia, você vai perceber o grau, o nível de cultura, de educação, de instrução, medicina. Sempre houve o que cobiçar e sempre haverá, mas tudo isso passa. Os maiores reinos do mundo passaram, os maiores nomes da história passaram, os homens mais inteligentes, as mulheres mais inteligentes passaram, os homens mais bonitos, as mulheres mais bonitas passaram, e vai continuar passando, porque o mundo passa. É o que diz o texto: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Mas olha só, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aleluia, glória a Deus. Paulo fez a vontade do Pai. Enquanto o imperador estava sendo saudado lá, o imperador de Roma sendo saudado pelos gladiadores, pela população, fazendo suas entradas triunfais, Paulo estava preso, escrevendo uma carta. O imperador passou, aquele império passou, mas o que Paulo escreveu nós estamos lendo até hoje, porque permanece, e além, permanece na glória com o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, lute, abra mão, jogue fora aquilo que está te atrapalhando na tua casa. Larga a mão, joga fora. Lá em Atos diz que certa vez houve uma conversão, me foge agora a memória a cidade, foi em Éfeso ou Tessalônica, não lembro, que as pessoas se converteram, e havia muitos praticantes de magia naquele contexto, e eles vinham em praça pública jogar fora os seus livros e queimar os seus livros. E diz que o montante daqueles livros tem uma soma, se eu não me engano, de 45.000 dracmas. Dracma era o pagamento diário, o pagamento de uma diária de um trabalhador. 45.000 diárias. Aquele povo se arrependeu e entendeu, jogou fora, abriu mão. Abra mão, jogue fora, porque aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai. O mundo passa com tudo que atrai a cobiça, mas aquele que está em Deus permanece para sempre. Amém? Eu posso fazer uma pergunta retórica aqui e perguntar: você quer passar ou quer permanecer para sempre? Com certeza você vai dizer: eu quero permanecer para sempre. Mas não basta querer, é preciso agir. É aquele que faz, diga assim, faz. É o que faz a vontade do Pai. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos fazer. Eu te convido a se colocar em pé para orarmos. Glória a Deus pela chuva. Aleluia. E aquele momento agora, este é aquele momento em que nós oramos com base na palavra, em que você pode então agir com base no que você ouviu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com base no que você ouviu, você vai orar ou não. Cabe a você e só a você. Então, se você quiser orar agora, com base no que você ouviu e entendeu, e com base no que o Espírito Santo tocou no teu coração, feche os olhos, vamos orar. Vai falando com o Senhor agora, se expresse a Ele. Se for preciso agora, peça perdão,
se arrependa. Se for o caso, peça força, peça capacitação. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra, Jesus. São tantas coisas, Senhor, que seduzem, que distraem. Tantas coisas, Senhor, que vêm ao encontro da minha natureza humana, ao encontro dos desejos dos olhos. Me ajude, Senhor Deus, a não esquecer essa verdade. Me ajude, Senhor, a não ser orgulhoso. Me ajude, Senhor Deus querido, a ser humilde diante do Senhor, ter um espírito quebrantado, que consiga me arrepender, que eu consiga clamar ao Senhor e mudar a minha postura, que eu consiga me arrepender, me humilhar diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que se humilha será salvo, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se humilha diante de Ti. E a Tua palavra diz também que o Senhor abomina, que o Senhor rejeita o orgulhoso, o soberbo, o que se levanta contra a Tua palavra. Ah, Jesus. Ah, Deus da glória, maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Rei da glória, Rei dos reis. Obrigado por essa verdade que nos corrige, nos chama atenção, nos fortalece. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isso mostra que o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos ama, porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor. Eu peço que ninguém saia daqui, Senhor, orgulhoso, endurecido. Que ninguém saia daqui, ó Pai, perdendo o propósito do Senhor. Sim, Senhor, que nenhum de nós saia daqui endurecido, mas que haja quebrantamento. Haja quebrantamento. Oh, aleluia. Queremos Te conhecer, Senhor. Queremos Te conhecer como o Criador de tudo que existe, como Deus soberano. Aleluia. Livra-nos dessas três ilusões, Senhor. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Livra-nos, Senhor, dessas ilusões, porque muitos têm sido enredados por elas. Muitos têm sido tirados do caminho por elas. Os convites desse mundo, os atrativos deste mundo. Muitos têm abandonado o chamado, o propósito do Senhor por causa dos atrativos deste mundo. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos de cairmos nesse erro. Eu Te peço, eu clamo a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor
verdade. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor, Em troca do amor, eu falharia. Pois o amor, ele não se compra nem se merece. Pois o amor não se compra. E nem se merece. O amor se ganha, O amor se de ganha, graça o de recebe. graça o recebe. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero E ser achado conhecer nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o mais belo entre milhares e Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos arrependermos. Obrigado por nos chamar a atenção, Senhor. Não queremos, ó Pai, a soberba da vida. Não queremos, Senhor, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Não queremos, Senhor, amar o que há no mundo. Porque quem ama o que está no mundo não ama o Senhor. Queremos amá-lo, pois o primeiro mandamento é amar o Senhor. O primeiro mandamento é amar o Senhor com toda a força, com todo o entendimento. Se o amor do Senhor estiver em nós, nós amaremos as pessoas. De outra forma estaremos nos enganando e indo para o abismo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que se arrependeu aqui nessa noite, ó Pai, cada salvação operada aqui, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu oro, nós oramos gratos a Ti. Se você concorda comigo, levante suas mãos ao Senhor e aplauda o Senhor, Deus da glória. Aleluia! Aleluia! Oh, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Amém e amém.
Glória a Deus. Antes de orarmos pelas ofertas, dois importantes comunicados. O primeiro